Oi pessoal, estamos aqui para mais um vídeo no canal Portal do Espiritualismo aqui no YouTube. E nessa oportunidade a gente vai conversar com todos vocês a respeito de um tema muito controverso, né? E que suscita muitas paixões, muitas dúvidas, né? Muito fanatismo também, que é sobre os falsos profetas, né? A gente vai falar sobre os falsos profetas, vamos usar esse termo, né, que é o termo mais conhecido, mas também a gente pode falar sobre os falsos mestres, os falsos gurus, né, os falsos terapeutas, qualquer pessoa que ocupe uma posição de um certo destaque, né, que seja um líder religioso, etc. A gente vai estar analisando aqui em 9 tópicos específicos, tá? São 9 recomendações que todas as pessoas devem observar para poder identificar, saber identificar um falso profeta, um falso mestre, um falso terapeuta, etc. É justamente isso que a gente vai falar a partir de agora. Bom, a primeira orientação que todas as pessoas devem seguir a respeito dos mestres, né, dos profetas, gurus, né, terapeutas, líderes religiosos, etc., é que, na verdade, o nosso maior mestre, né, e isso dizem as tradições espirituais mais profundas, né, a filosofia perene, o fundo das religiões também diz isso, né, o esoterismo, né, o misticismo, etc., o espiritualismo, todos são unânimes em dizer que o verdadeiro mestre, né, o verdadeiro profeta, ele está dentro de nós. Ele não é algo fora, não é uma coisa que a gente vai encontrar fora, na figura de uma pessoa, né? O mestre interior, ele está em nós, né? O verdadeiro mestre, né, que é o mestre interior, ele está no seio de cada um, ele está no âmago, né, do nosso ser. É dentro de nós que nós encontramos todas as respostas que nós precisamos, né? Que nós encontramos todas as orientações, que nós encontramos tudo o que a gente precisa para a gente seguir o nosso caminho na vida, né? O mestre externo, né, o guru, o profeta, líder religioso, né, pastor, enfim, qualquer nome que a gente queira dar, o mestre externo, ele nada mais é do que um reflexo do nosso mestre interior, né? Então, o mestre externo, ele serve como se fosse um espelho que reflete a sabedoria que existe na essência do nosso ser, né? Então, sempre que a gente quiser encontrar alguma resposta, a gente não deve ficar buscando, a gente pode até procurar algumas coisas a esse respeito, mas a gente vai encontrar a verdadeira resposta dentro de nós. Isso tem que ficar muito claro para todas as pessoas. Bom, a segunda orientação a respeito dos falsos mestres, falsos profetas, é que o falso profeta, né, ele sempre coloca o seu próprio ego em destaque de alguma forma, né? Podem perceber isso. Quando a pessoa é assim um picareta, um charlatão, né? Quando ele não está nem um pouco preocupado com as pessoas, quando ele se preocupa mais consigo mesmo, ele sempre coloca a imagem dele em destaque, né? Seja no livro dele, seja quando ele está fazendo uma palestra, ele bota lá a imagem dele, né? Ou não precisa botar necessariamente a foto dele, mas ele sempre faz muitas autorreferências, né? Como eu posso, eu faço, eu aconteço, né? Ele sempre coloca o ego dele, a personalidade dele, com um certo destaque, né? Com uma certa projeção, né? Sempre em relação à mensagem que ele propaga, né? Na verdade, os mestres autênticos, eles sempre colocam a mensagem na frente. E eles não buscam o destaque, não buscam a fama, não buscam o reconhecimento, não buscam nada que seja nada que represente alguma forma de engrandecimento pessoal, né? Então tomem cuidado com isso, porque os mestres falsos, os falsos profetas, eles sempre buscam a projeção de si mesmos e a mensagem fica colocada de lado. Na verdade, os mestres verdadeiros, eles sempre colocam
eles sempre colocam a mensagem de destaque, quer dizer, o conhecimento, a sabedoria, né? A obra deles vem em primeiro plano e não a personalidade deles, né? Isso é uma orientação muito importante para a gente poder identificar um falso profeta ou um falso mestre. Bom, a terceira orientação a respeito dos falsos profetas, falsos mestres, diz respeito ao fato de que o falso mestre ou falso profeta, ele raramente deixa espaço para os seus discípulos, para os seus adeptos, para os seus fiéis, fazerem qualquer tipo de questionamento a respeito dele ou a respeito da mensagem que ele propaga, né? As pessoas parecem que não podem ter dúvidas, né? Que não podem ter qualquer tipo de indagação, né? De questionamento. Elas não podem, não existe muito espaço para você perguntar, né? É requerido dos fiéis, dos adeptos, que eles adotem uma espécie de fé cega, né? Algo que eles têm que aceitar, e se não aceitar, é melhor que a pessoa saia do local de culto, do local de reunião, né? Do templo, da igreja, etc., né? Só que o questionamento, as perguntas, né? As indagações, as dúvidas, elas são importantes no caminho do nosso aprendizado espiritual. E o mestre verdadeiro, ele sempre vai dar espaço para perguntas, dar espaço para questionamentos. Ele nunca vai se furtar de responder determinadas questões que são questões polêmicas, né? Mesmo que seja para dizer que a gente precisa ir além disso, né? Que a gente precisa não acreditar tanto na nossa mente, no que a nossa mente propaga, mas ele vai tentar explicar isso de alguma forma. Ele não vai achar ruim, ele não vai tentar boicotar o membro, né? O fiel que faz esse tipo de questionamento. A gente observa em muitas instituições religiosas, né? Muitos locais, até espaços holísticos, pessoas que são muito questionadoras já são logo postas de lado, né? São boicotadas, né? Pelos outros fiéis. Você já começa a colocar aquela pessoa como se fosse uma persona não grata, né? O próprio grupo já vai sendo incentivado a deixar aquela pessoa de lado, né? E a pessoa acaba que fica meio isolada e ela pode até deixar o lugar, né? Justamente porque ela é uma pessoa que gosta de saber, né? Quer conhecer mais, quer se aprofundar, e muitas vezes nesses espaços esse tipo de aprofundamento ele não é permitido. As pessoas têm que aceitar aquilo que é dito sem questionar e ponto final, né? Esse também é outro elemento importante para a gente identificar os falsos mestres. A quarta orientação diz respeito à prática, né? E o ensinamento e a prática, né? Os falsos profetas, eles raramente praticam aquilo que eles mesmos ensinam, né? Existe uma grande hipocrisia na fala e na vida dos falsos mestres, né? Geralmente a prática da sua vida não corresponde aos seus ensinamentos, né? Eles dizem uma coisa, mas no fundo acabam fazendo outra, né? Isso é muito comum quando a gente observa a vida de algumas pessoas que são consideradas pessoas que não que divulgam uma mensagem religiosa, mas que na verdade na prática não fazem, né? A gente vê líderes religiosos aí, por exemplo, que praticam pedofilia, né? Outros que não respeitam as outras pessoas, outros que dizem uma coisa, mas na prática a gente vê que fazem outra, que pregam, por exemplo, abstinência sexual, mas que transam com discípulos, né? Que foi um caso que a gente viu recentemente aqui no Brasil, né? De um guru, né? E essa é uma característica importante também para a gente perceber, né? Se um alegado líder religioso é verdadeiro ou é falso. A vida dele é a prática exata daquilo que ele ensina. Os ensinamentos eles estão em perfeita consonância com a prática da vida dele. Quando o líder religioso ele tem uma prática impecável na sua vida, né? O mestre, o terapeuta, etc., ele não precisa nem ficar enfatizando tanto o ensinamento, também não precisa ficar cobrando tanto dos outros seguirem aquilo, né? Geralmente o mestre, o falso mestre, falso profeta, ele cobra muito dos outros, mas na verdade ele mesmo não faz aquilo que ele cobra, né? Então a gente precisa analisar esse aspecto da vida da pessoa, porque geralmente os mestres verdadeiros, a vida deles é uma mensagem, né? A vida deles é um depositório fiel de ensinamentos, de riqueza, né? De vida, de ensinamentos
porque todas as pessoas podem observar a vida da pessoa e já colher aqueles ensinamentos de forma natural. Ele não precisa ficar falando, eu faço isso, eu faço aquilo, né? Eu oriento, né? Eu sei. Não, a vida dele já é a mensagem que ele gostaria de transmitir, né? Esse é um ponto muito importante também. A quinta orientação diz respeito ao livre-arbítrio do fiel que deve ser respeitado, né? Um falso mestre, ou falso profeta, ele sempre diz ao seu seguidor o que ele deve fazer e como ele deve se comportar, né? Isso é algo grave, porque isso não deixa espaço para o livre-arbítrio do fiel, né? Os falsos mestres, eles costumam querer controlar a vida do fiel, querer dizer o que ele deve fazer, o que ele deve pensar, como ele deve se comportar, às vezes até como deve se vestir, né? Esse controle na vida do membro é algo muito comum em seitas religiosas, né? Seitas, inclusive, algumas são criminosas, né? Para a gente identificar um mestre verdadeiro, a gente tem que ver qual nível de livre-arbítrio esse mestre deixa para os seus fiéis, né? Um mestre verdadeiro, ele não fica querendo controlar o discípulo, ou ele fica dizendo para o discípulo, faça isso ou faça aquilo, né? Em última instância, quem tem que decidir sobre a sua vida é o próprio discípulo. O mestre, ele pode apenas dar uma orientação, né? Ele pode orientar, ele pode dizer, olha, se você seguir por esse caminho, eu acredito que você vai ficar bem. Agora, se você seguir por esse outro caminho, você pode não ficar bem. E aí cabe ao fiel decidir a esse respeito, sem cobranças, sem qualquer tipo de coação, caso o fiel não siga aquilo que foi traçado para ele. O mestre verdadeiro, ele orienta, né? Ele transmite uma mensagem que é orientadora na sua essência. Ele não chega para o fiel e diz, faça isso, né? Decida dessa forma, porque aí a sua vida vai dar certo, ou faça aquilo, né? Os mestres verdadeiros sempre evitam dizer para uma pessoa o que ela deve fazer, o que ela deve pensar, como ela deve se comportar, né? Eles podem orientar, eles podem passar uma mensagem, mas no final das contas o livre-arbítrio do fiel tem que ser respeitado e ele é que tem que ser livre, né? Tem que ser absolutamente livre para escolher o que ele quiser escolher da vida dele. A sexta orientação diz respeito à dependência ou à independência do fiel. O falso mestre, ele sempre busca, de alguma forma, que os fiéis eles fiquem o máximo possível dependentes deles, né? Porque sendo dependentes deles, eles podem mais facilmente ser controlados. E todo o poder, toda a sabedoria, todas as orientações emanam apenas da figura do mestre, que passa a ser condutor da vida daquelas pessoas, né? E nada melhor do que ser o condutor e de ter mais poder do que fazer com que os fiéis ou os adeptos sejam dependentes dele de alguma forma, né? O mestre verdadeiro, ele não busca a dependência do fiel. Pelo contrário, ele permite que ele cria as condições para que aquele fiel ele seja o máximo possível independente do mestre ou do profeta, né? Do terapeuta, etc., né? Não é possível, por exemplo, uma pessoa aprender a dirigir se o condutor do carro, né, o professor de direção, fica sempre do lado da pessoa, fica sempre do lado do aluno, ensinando ele, né? Em algum momento o professor tem que se retirar para que o aluno aprenda a dirigir sozinho, né? O professor de natação também. Se o professor de natação ficar sempre na água, né, sustentando o aluno na água para ele não afundar, o aluno de natação nunca ia aprender a nadar, né? Então, o quanto antes o professor ele tem que se retirar para que o aluno de natação possa aprender a nadar sozinho. O mestre autêntico, ele faz exatamente a mesma coisa. Ele só é importante na medida em que o fiel precisa dele. Mas tão logo, o quanto antes, né, o fiel já começa a se desenvolver, o mestre tem que ir se retirando, para o fiel adquirir uma independência e não ficar mais precisando do mestre para tudo, né? É muito triste ver pessoas assim ligadas completamente, né, a um guru, um mestre, né, um terapeuta, e sem conseguir sair, né, da zona de influência daquele guru, daquele mestre, daquele terapeuta, né? Porque isso cria uma dependência entre ambos e essa dependência vai gerar um outro problema, não vai gerar soluções, né? Não vai gerar não vai gerar bons frutos na vida daquele discípulo do mestre, né? Então, o mestre autêntico é aquele que, o quanto antes, o mais rápido possível, deseja que os fiéis sejam o máximo possível independentes, autônomos em relação a ele, né? Porque o mestre que cria dependências é um mestre que quer poder. Ele quer
o máximo possível de poder em relação aos seus fiéis. E querendo poder, vocês já podem ter certeza que esse mestre é um falso mestre. Porque os mestres verdadeiros, eles não querem de jeito nenhum o poder. Pelo contrário, eles acham que o poder é algo que deve ser transferido para o discípulo e não para a figura do mestre. O mestre tem que empoderar o discípulo, ele tem que transferir o poder que ele tem, o poder que o discípulo confere a ele, para o próprio discípulo, porque senão vira uma relação de poder, uma relação de independência, e isso não tem nada a ver com a relação mestre-discípulo. A sétima orientação diz respeito à exclusividade que se coloca em relação a um conhecimento. Os falsos mestres, eles sempre se auto-intitulam os detentores de um conhecimento que é exclusivo, né? Que não pertence a mais ninguém e que só eles conhecem a verdade tal como ela é. Isso é algo muito perigoso e a gente vê muito isso nas religiões. A minha religião é a certa e a sua religião é errada. A minha religião leva ao céu e a sua leva ao inferno, né? Eu sou o único detentor, ou nós somos os únicos detentores de um conhecimento especial, misterioso, né? E só esse conhecimento é que pode conduzir o ser humano à libertação, ao paraíso, ao céu, né? Ao reino de Deus, enfim, a algum lugar especial que os fiéis aspiram a ir, né? Na verdade, isso é uma coisa muito egoísta, porque não existe uma verdade pronta e acabada que pertença a um grupo. Isso é uma grande ilusão, né? É um egoísmo das pessoas acreditarem que só elas podem chegar a algum lugar com aquele conhecimento. O mestre verdadeiro, ele coloca o conhecimento que ele divulga como um conhecimento dentre muitos que podem fazer o discípulo chegar até a verdade, chegar até um determinado lugar positivo para ele, né? Quando o mestre ele fica enfatizando que ele é o detentor de um conhecimento sagrado, um conhecimento especial, e que outros mestres são falsos e que só ele detém o poder, ele pode não falar isso manifestamente, mas pode falar isso em atos, né? Ele pode dar a entender determinadas coisas relacionadas a isso. Todos têm que tomar cuidado com esse tipo de comportamento, porque ele pode revelar a existência ali de um falso mestre, um falso guru, alguém que quer uma exclusividade. E com exclusividade você ganha poder, ganha dependência, todos esses elementos que a gente citou agora há pouco, né? Então tomem cuidado com isso. O verdadeiro mestre, ele nunca se diz o único, né? Ou o mais especial, ou o principal, né? Detentor de algum conhecimento que pode conduzir a um fim esperado. A oitava orientação diz respeito à culpabilização e à responsabilização do fiel. Os falsos mestres, eles sempre colocam a culpa de alguma coisa, a culpa do fiel está mal, sempre em algo externo a ele, né? Eles nunca responsabilizam o próprio fiel por algo que está acontecendo. É sempre alguma coisa externa a ele que está causando aquele mal. Existe sempre um inimigo externo, né? Que quer atacar, que quer fazer, que quer acontecer, que quer desviar ele do caminho, que quer prejudicar ele de alguma forma. Esse inimigo externo, ele pode ser identificado de muitas formas, né? Os falsos mestres falam, por exemplo, que a família está querendo desviar ele, é um inimigo externo. Pode colocar a culpa em demônios, né? Pode colocar a culpa na sociedade. A sociedade é má e nós somos bons, né? Fica sempre o nós contra eles, né? Os demônios querem tirar você do caminho. Os demônios, eles estão aqui, os demônios, eles estão ali. E na medida que o mestre vai apontando onde estão esses inimigos externos, ele vai se fortalecendo. Isso, na verdade, também é uma forma de colocar medo nas pessoas de um inimigo externo, para que elas busquem um subterfúgio no mestre, nas palavras do mestre, no exemplo do mestre, e fiquem ainda mais dependentes dele, né? Então esse é um artifício que os falsos mestres utilizam. Os mestres verdadeiros, eles nunca colocam a culpa em algo externo. Eles sempre colocam a responsabilidade no próprio fiel. O fiel, né, ele é responsável pela sua vida, ele tem uma participação ativa, né, na criação do seu destino. Nós somos responsáveis pelo céu e pelo inferno que nós criamos, né? Tudo depende da forma como nós nos posicionamos em relação às coisas, né? O que faz a diferença na nossa vida é como a gente encara as circunstâncias, como a gente encara os problemas, né? Como a gente se posiciona diante das adversidades.
Isso é que faz a diferença na nossa vida. Se a gente ficar sempre atribuindo culpas externas, a gente nunca vai se responsabilizar pela nossa vida, e não se responsabilizando, a gente não vai sentir a necessidade de uma transformação que vise uma melhora do nosso ser, do nosso espírito, etc. Então, vamos tomar cuidado com isso, porque essa identificação de inimigos externos, essa atribuição de culpas, né? Essa falta de responsabilização do fiel, do que o mestre coloca no fiel, isso gera uma dependência, isso gera medo, isso gera uma série de fatores que fazem ainda o falso mestre, ter mais poder, e os seus discípulos, os seus fiéis ficarem ainda mais dependentes e mais submetidos a ele. Vamos tomar cuidado, muito cuidado com isso. A nona e última orientação diz respeito aos ganhos externos e aos ganhos internos, né? Isso é uma coisa também que as pessoas têm que observar, e muitas vezes é algo muito sutil, que a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não caia nessa armadilha. Os falsos mestres, eles costumam nos prometer ganhos externos, né? Eles costumam prometer que a gente vai ficar rico, que a gente vai atingir os nossos sonhos humanos, né? Os nossos sonhos no mundo, que a gente vai ganhar coisas externamente, que a gente vai ser famoso, que a gente vai... Sempre ganhos relacionados ao aspecto externo da vida, né? Ao nível do mundo, ao nível do planeta Terra, né? Os mestres verdadeiros, pelo contrário, eles não vou dizer prometem, né? Mas eles falam da possibilidade da gente conquistar ganhos interiores, né? Ganhos que fazem parte da nossa vida interior, né? E não ganhos externos. Porque os mestres verdadeiros sabem que os ganhos externos, eles não são tão importantes assim. Porque não importa se você é rico, se você não for feliz, de nada adianta. Não importa se você tem um grande patrimônio, se você não tiver paz, esse patrimônio não serve de nada. Se você tem um alto cargo numa empresa, né? Se você é uma pessoa muito importante, de muito poder, isso não faz a menor diferença se você for uma pessoa absolutamente insatisfeita, que toma antidepressivo e não consegue ficar bem, né? Então, a coisa mais importante da vida é a gente viver em paz, mesmo no meio da adversidade, a gente ser feliz, mesmo passando por todas as provas, né? A gente ficar bem mesmo no pior dos cenários possíveis externos, né? Como diz aquela frase famosa, se o exterior está em paz, quer dizer, se o interior está em paz, o exterior tanto faz, né? Essa frase também é muito importante. Então, os mestres verdadeiros, eles sempre nos estimulam a buscar os ganhos interiores, né? A riqueza interior e não a riqueza exterior, né? Tudo bem, não tem problema nenhum você conseguir algumas coisas nesse mundo, mas a gente não pode perder de vista que o mais importante não é isso. O mais importante é o que a gente ganha internamente. Quando o falso mestre, né, ele fica só falando sobre os ganhos externos, né, sobre a possibilidade de a gente ganhar, da gente conquistar, da gente realizar sonhos, da gente ter isso, ter aquilo, a gente já pode começar a vislumbrar que esse mestre ele pode estar muito mais preocupado com questões mundanas do que com as questões do espírito, né? As questões do espírito são mais importantes, porque quando a gente sair daqui desse mundo, a gente não leva nada. Nesse mundo, a gente está caminhando de uma forma a se preparar para a imortalidade. A gente não trouxe nada dessa vida e também não vai levar nada. Por isso, a gente não tem que ficar brigando por uma coisa que a gente não trouxe e nem vai levar. O mais importante é a gente conquistar os benefícios interiores, né? Os ganhos interiores, uma riqueza interior. Jesus disse isso: não ajunteis tesouros na terra, mas ajunteis tesouros no céu. Esses tesouros no céu nada mais são do que os ganhos interiores, né? Aquilo que vai ficar dentro de nós, independente de tudo que possa acontecer aqui nesse mundo, de tudo que passa, né? De tudo que vai ser destruído, de tudo que é impermanente, de tudo que é instável nesse mundo, né? Quando a gente sair daqui, a gente vai levar alguma coisa, e isso que a gente vai levar é o nosso ganho interior. Por isso que os mestres verdadeiros, eles enfatizam, eles priorizam muito mais, 99%, os ganhos internos do que os ganhos externos. O que são os ganhos internos? Os ganhos internos são a paz, a felicidade, a harmonia, a liberdade, o equilíbrio, a equanimidade, a compaixão, né? Tudo isso são ganhos internos, tudo aquilo que nos faz bem, né? O bem interno e não o bem externo, porque o bem externo a gente pode perder.
O bem interno a gente jamais vai perder, a gente vai levar com a gente, mesmo após a morte, daqui para toda a eternidade. Bom, gente, então essas foram as orientações, né, sobre as 9 orientações sobre os falsos profetas, falsos mestres, falsos terapeutas, falsos líderes religiosos, né? Enfim, qualquer tipo de charlatanismo, né, de oportunismo, de picaretagem, com esses 9 parâmetros, a gente já tem muito mais material, né, para a gente conseguir identificar quem é quem nessa área, né? Jesus nos alertou sobre os falsos profetas e ele já estava prevendo que surgiriam muitos falsos cristos e falsos profetas, né? Como existem muitos hoje em dia, que a gente tem que tomar muito cuidado para não cair nas garras deles, porque às vezes, na maioria das vezes, é muito difícil, é uma diferença muito sutil da gente perceber. Por isso a gente tem que ficar muito atento com relação a isso, para a gente não se prejudicar, porque os falsos mestres, muitas vezes, eles podem destruir a vida de uma pessoa e a pessoa nem conseguir se recuperar. Como eu já vi isso, já vi acontecer isso muitas vezes, né? Seja na área holística, seja na área esotérica, seja nas religiões, seja no misticismo, no espiritualismo, com médiuns, né? Com videntes. Vamos tomar muito cuidado com isso, tá? Porque essas 9 orientações, elas podem realmente nos ajudar. Vamos atentar para isso e não vamos nos deixar levar, né, por essa questão de facilidade, né, do caminho mais fácil. Jesus falou, o mais importante é você seguir a porta estreita, a porta larga é o caminho da perdição. Então, muitas vezes, esses falsos mestres oferecem o caminho mais fácil para a gente seguir. E as pessoas embarcam porque é o mais fácil, né? A gente fica buscando atalhos, a gente fica buscando caminhos que a gente não precisa se esforçar tanto. E o caminho mais fácil sempre leva a gente a um lugar que não é um lugar nem um pouco agradável, né? Nem um pouco proveitoso para o nosso desenvolvimento espiritual. O caminho mais fácil geralmente leva a gente para grande perda de tempo ou para a gente sucumbir diante de uma série de sofrimentos que podem perfeitamente ser evitados. Bom, quero agradecer a todas as pessoas que nos ouviram até esse momento aqui. Se você tiver gostado desse vídeo, por favor, curte esse vídeo, tá? Para o vídeo poder entrar em destaque, porque é uma mensagem muito importante. Acredito que essa mensagem deve chegar ao maior número de pessoas possível. Por favor, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, Portal do Espiritualismo, ative o sininho das notificações para você não perder mais nenhum vídeo nosso, tá? Pode deixar seu comentário aí embaixo, pode deixar suas perguntas, tá? Que na medida do possível a gente vai procurar responder tudo, tá bom? Um grande abraço a todos, muita paz e muita luz.